O nome do Eterno representa o próprio Eterno. Um livro, o mais vendido em todo o mundo, mas poucos o leem e muitos não o entendem. Outros o usam como um amuleto e para outros é apenas um livro para contar histórias. A maioria usa este livro como enfeite para o pôr debaixo dos seus braços e nunca o abre. Uns o têm como um livro enigmático e assustador por suas profecias. Já para outros é o legado de uma geração que mostra a história de seus pais. Mas o autor deste livro diz que ele é como um livro selado, que se dá ao que é sábio para ler, e ele diz: não posso ler, porque está selado. Ou se dá a quem não é sábio e diz: leia isto, e ele diz: não sei ler. Os gregos o chamam de conjunto de livros, Bíblia. Já os hebreus o chamam de Escrituras Sagradas. As Escrituras mostram vários deuses, contam suas histórias e mostram os seus fins trágicos. Se você observar, todos têm o seu nome e a sua nacionalidade. Agora observe, o Deus que todos mencionam não tem nome, só título, ou Senhor ou Deus. Certamente você já ouviu uma destas frases antes. Observe: vai com Deus, Deus te guarde, Deus me deu, Deus te abençoe, graças a Deus, oh meu Deus. Certamente você já deve ter ouvido uma dessas frases antes. Agora seja sincero, você sabe que Deus é este? Que Deus é que está te abençoando? Que Deus que te deu o que você tem? Pense e reflita, que Deus será esse? Muitos irão dizer: o nome não importa. Se não importa, eu poderei usar o nome de qualquer Deus listado aqui, e todos estão na Bíblia. E os desavisados acreditarão e usarão esse nome para invocarmos. Se disserem: o que importa é o que está no nosso coração, então observe o que está escrito nas Escrituras Sagradas, o que o Pai e o que o Filho está dizendo a respeito do que o que importa é o que está em nosso coração. Leia e observe. Repare que o que está em nosso coração é o engano. O que está em nosso coração é o adultério. E o que está em nosso coração é a blasfêmia. É por isso que nós temos que saber quem Ele é, para o que saia do nosso coração não seja mais o engano, a blasfêmia e o erro. Já se outros disserem que é tradução, muito bem, então iremos traduzir para você. Senhor, traduzido em hebreu, é Baal. Se não acredita, pode pesquisar em dicionários bíblicos, em enciclopédias, e verá que eu não estou mentindo. Então, quando você usa com esta intenção de dizer que é tradução, automaticamente você estará utilizando Baal em seu coração. É claro que sem saber. É por isso que nós estamos aqui, para esclarecer o que as igrejas e o que as religiões não ensinam,
está faltando passar esta parte para o povo. O povo precisa saber quem é este Deus. E este é o nosso objetivo: esclarecer para vocês que as religiões, as igrejas não pregam. A paz seja com esta casa. Hoje em dia, somente no Brasil, existem mais de 4.300 religiões diferentes, e cada uma com o nome da sua instituição. Para certas pessoas que desejam fazer parte de uma igreja ou de uma religião, fica difícil a escolha entre tantas, pois a cada dia se levanta uma igreja diferente em uma esquina. Este DVD tem como objetivo mostrar o que está acontecendo e que atitude você precisa tomar para não parar nas garras da serpente. E principalmente, saber quem é o Deus que você não conhece. Preste bem atenção em todo este DVD. E não se esqueça da sua Bíblia sempre ao seu lado, pois ela é essencial para que você escute não a mim, mas aquele que diz: eis-me aqui. Para compreender este decreto, é expressamente devido à obediência ao autor deste livro, ou seja, desconsiderar as palavras humanas e os ensinamentos humanos, só prevalecendo a palavra que sai da boca do Altíssimo. Não acrescentar e nem diminuir o que foi escrito, porque se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, será tirada também a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nas Escrituras Sagradas. Muito bem, vamos começar do zero. Neste livro está escrito que devemos adorar a um Deus. Todos sabem disso, mas muitos não sabem quem é este Deus. Este Deus que deve ser adorado, o pessoal, a maioria não conhece. A maioria não aceita o seu nome, que é santo, a ponto de matarem e expulsarem das igrejas os que levam o nome deste Deus. Muitos adoram uma imagem, a figura de algo que os seus olhos veem. Os antigos ouviram as suas palavras, porém, além da voz, não viram figura alguma. O autor deste livro diz que devemos adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos hebreus. Hoje, muitos não querem e nem suportam falar em Deus hebreu e preferem ficar com os costumes que as nações criaram. Porque quem é o Deus, para eles tanto faz. Se é brasileiro, americano, grego ou romano. Mas o autor deste livro diz: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrará todas as suas estátuas. Para você que ainda está na ignorância de quem é o Deus hebreu, este decreto veio para mostrá-lo quem ele é. Mas a escolha de aceitá-lo ou não é sua, sabendo-se que existem só dois lados, a bênção e a maldição. E um dos dois lados você irá ter que escolher, ou a bênção ou a maldição. Se por outro lado você disser: eu não vou optar por nenhum dos dois, você já está na maldição. Muito bem, aprenda agora quem é
o Deus dos Hebreus e decida hoje mesmo a quem você servirá, ao Deus dos Hebreus ou aos deuses que as nações criaram. O nome do Eterno representa o próprio Eterno. Quando eles dizem que o nome do Eterno surgiu nessas culturas pagãs aí, irmão, primeira coisa que eu quero trazer para você. Quando Adão surgiu na Terra, o primeiro nome que ele conheceu foi o nome do Eterno, o nome Yahweh. Não existia outros nomes. Quando chegou na Torre de Babel é que surgiu vários deuses, vários nomes. Aí as pessoas passaram a invocar outros nomes. Estão dizendo que o nome Yahweh é diabólico, essas pessoas têm que pensar duas vezes. Então os animais estão louvando o diabo. Porque os animais pronunciam o nome do Eterno e a Bíblia diz, a Escritura diz que os animais vão louvar o nome do Eterno. Eles louvam o nome do Eterno. Olha o leão, só uma criancinha quando nasce, a Escritura diz que de sua boca sai o louvor ao nome do Eterno. Tem que ter documento, eu quero ver documento. Tem documento? Tem documento? Então eu dizer que o nome do Eterno é esses nomes aí é fácil. Eu quero ver provar. Eles iam copiando de um pergaminho para o outro. Quando chegar no nome do Eterno, eles iam lá, tomavam banho, para poder escrever o nome do Eterno, tamanha a reverência que eles têm com o nome do Eterno. Você tem como pesquisar se o que nós estamos falando é verdade ou não. Meu nome é Romilson, resolvi gravar esse vídeo aqui, na verdade, a pedido de alguns irmãos aí. Porque tem alguns irmãos aí que eles não têm o entendimento, o conhecimento que nós temos com respeito à questão do nome do Eterno. E aí eles pediram para me gravar um vídeo em resposta a alguns canais aí que estão atacando o nome do Eterno, dizendo que esse nome que nós estamos pregando aí é um nome diabólico. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esses camaradas que estão dizendo isso aí, eles tinham que refletir e pensar duas vezes antes de dizer o que estão dizendo no YouTube. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, só de um rapaz blasfemar contra o nome do Eterno, ali diz que o Eterno mandou tirar aquele rapaz do meio do arraial, colocaram as mãos sobre a cabeça dele e apedrejá-lo. E lá diz que o Eterno mandou apedrejá-lo porque ele blasfemou contra o nome. Lá nem diz que ele blasfemou contra o Eterno, diz que ele blasfemou contra o nome. O nome do Eterno representa o próprio Eterno. Então essas pessoas que estão dizendo aí que o tetagrama é diabólico, estão dizendo que o nome Yahweh é diabólico, essas pessoas têm que pensar duas vezes, porque eles estão blasfemando contra o nome do Todo-Poderoso, Yahweh dos Exércitos. Quando eles dizem que o nome do Eterno surgiu nessas culturas pagãs aí, irmão, primeira coisa que eu quero trazer para você. Quando Adão surgiu na Terra, o primeiro nome que ele conheceu foi o nome do Eterno, o nome Yahweh. Depois de Noé, esse nome propagou. Ele propagou por toda a Terra. Então, lá na época do Mashiach, muito antes, só conhecia esse nome, não existia outros nomes. Quando chegou na Torre de Babel é que surgiu vários deuses, vários nomes. Aí as pessoas passaram a invocar outros nomes. Mas eles conheciam só o nome do Eterno, o nome Yahweh. Esse nome ele foi conhecido em toda a terra, até no meio dos índios hoje, eles falam Yahweh. Por quê? Porque esse nome ele foi propagado em várias partes. Tá oculto? Ficou oculto? Ficou. Mas esse nome foi conhecido. A China, lá na China hoje, tem muitas pessoas com o nome, com essa pronúncia Yahweh. Por quê? Porque a China é uma cultura antiga, é uma cultura antiguíssima. Então, esse nome já era conhecido desde lá de trás, depois que eles vieram paganizando. E não confunda Yahweh, escrito com O, com Yahweh escrito com U, entendeu? Yahweh com O, Yahweh é uma coisa, Yahweh com U é outra coisa totalmente diferente. Então esses caras aí, eles não sabem nada do que eles estão falando. Por quê? Porque eu dizer que o nome é Yahvé, dizer que é Javé, eu dizer que o nome é Jeová, eu dizer que o nome é Yahu, Yahuá, Yahru. Eu dizer que o nome do Eterno é esses nomes aí é fácil. Eu quero ver provar igual nós provamos. Nós provamos com A mais B. Porque uma pessoa para ler as escrituras, a primeira coisa que ela tem que entender é o seguinte, ela tem que entender de história. Porque a história, ela anda junto com as escrituras. A própria escritura relata várias histórias que aconteceu. Esses reinos aí de Daniel, aí que Daniel fala nesses reinos, tá tudo registrado na história. Os Medo-Persa, a Grécia, a Babilônia, tá tudo registrado na história. A Bíblia, ela é um livro de profecias, mas ela é um livro também de história. Então se você não conhecer de história, não adianta nada você ficar aí lançando vídeo no YouTube. A primeira coisa que você tem que conhecer também de história, para depois você ler a Bíblia. Lê a história e lê a Bíblia juntos, os dois andam juntos. Outra coisa que anda junto com as escrituras é a arqueologia. A arqueologia prova a veracidade da Bíblia.
prova a veracidade das escrituras. Lá eles não achou as muralhas de Jericó, eles não achou vários achados arqueológicos lá na terra de Israel. O que prova que a terra de Israel é deles são a arqueologia, os artefatos que são achados lá. Quando eles acham um artefato lá falando de Davi, está provando que aquela terra é de Israel e não dos muçulmanos. Quando eles acham artefatos lá, como aquele artefato que eles achou lá do rei Ezequias, escrito lá, aquele selo do rei Ezequias escrito Nihizkial, está provando que o rei Ezequias existiu ali. Ela explica que o fato do selo ter sido encontrado num sítio arqueológico garante a autenticidade. The seal impression imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, Achaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Achaz, king of Judea. Está provando que o rei Ezequias existiu ali. Então, meu irmão, essas pessoas não sabem nada do que estão falando. Então, veja bem, nós provamos na arqueologia, vamos passando o documento na tela aí para vocês verem. Eu mostrei em dicionários que o nome não é Joaquim, é Yalquim. Nós provamos. Esses caras só falam lá, o nome é Yarro, o nome é Yahua, mas é da cabeça deles, eles não provam, tem que ter documento. Eu quero ver documento. Tem documento? Tem documento. Então, se não tem, cala sua boca. Se você não tem documento, cala sua boca. Então nós provamos na arqueologia. Eu mostrei lá aquele livro de arqueologia lá, onde eu mostro que o nome Jeú, na verdade o nome dele é Yahua. Então Yahua não é o nome do Eterno, é o nome de Jeú. Yahua é Jeú. Jeú chamava Yahua. Yahua é Jeú. Jeú chamava Yahua. Acaz é Yahaz. Nós mostramos na arqueologia lá. A arqueologia anda junto com a Bíblia, anda junto com a Escritura. Então esses caras aí tá distorcendo tudo. Nós provamos mostrando porque a Escritura diz que os animais vão louvar o nome do Eterno. Os animais. Aí os caras dizem que nós estamos louvando o diabo. Eles dizem, não, esse nome aí estão louvando o diabo. Então os animais estão louvando o diabo. Porque os animais pronunciam o nome do Eterno e a Bíblia diz, a Escritura diz que os animais vão louvar o nome do Eterno. Eles louvam o nome do Eterno. Olha o leão. O leão pronuncia Yahweh. Todo ser vivo louva o nome de Yahweh. Para com isso. Vocês não têm prova? Fica caladinho no canto de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque você quer um povo melhor para poder explicar qual é o verdadeiro nome, a não ser o povo lá de Israel. O povo de Israel, a Escritura foi dada para quem? A Escritura do Antigo Testamento. Quando o Eterno apareceu para Moisés, para Marcha, ele virou e falou assim, ó, eu vou lá no Egito pregar, mas vai perguntar qual que é o seu nome, o que eu vou dizer? Aí aparece o tetragrama, vai lá e diz para ele, eu sou Yahweh. Aparece Yod, Re, Vav, Re. Vai lá e diz para eles que eu sou Yahweh. Então, o nome do Eterno foi entregue para eles. Quem é que fala hebraico, amigos? No Brasil fala hebraico? Não, no Brasil fala português, nos Estados Unidos fala inglês. Mas a primeira Bíblia foi escrita em quê? Foi em inglês ou foi em português ou foi em hebraico? Ela foi escrita em hebraico. Qual é a terra que fala hebraico hoje? Israel. E como é que eles pronunciam lá hoje? Benjamin Netanyahu, não é Benjamin Netanyahu, não é Benjamin Netanyahu, filho da mão direita de Yahweh. הגברת שרה נתניהו. מלווים אותם מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי, והמזכיר הצבאי לראש הממשלה, תת-אלוף אליעזר טולדנו. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu and Mrs. Sarah Netanyahu. É Benjamin Netanyahu, não é Benjamin Netanyahu, filho da mão direita de Yahweh. Foi achado o selo do rei Ezequias falando Nehizkial. Na arqueologia, vários nomes mostrando o nome. Eles vão pronunciar o nome de Jeremias, eles falam Irmial, porque ele disse assim, eu tenho prazer em ser chamado pelo seu nome. Então o nome dele é Irmial, não é Irmiarro, não. Quem está falando isso é lá,
É os rabinos lá que tá falando, e eles falam hebraico, eles falam hebraico, e a escritura foi entregue, foi para eles. כן, ירמיהו פרק, ירמיהו גם אומר את זה לדורות. יש לנו כבר בתחילת ישעיהו, אמנם לא בפרק א', והיה באחרית הימים, כלומר גם ישעיהו. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. כן, אנחנו פותחים את ספר ירמיהו, וכאן מציינים את מקומו של ירמיהו, אם כן ירמיהו בן חלקיהו. Rabino lá que tá falando, e eles falam hebraico, e a escritura foi entregue, foi para eles. Então eles conhecem o nome de Isaías, eles falam Ishael, entendeu? Aí vem os caras aí agora, não, o nome é Yahuwah, não, o nome é Yahu. É, você é mais inteligente que eles lá? Você quer saber mais do que o povo do Eterno, que o Eterno entregou a escritura na mão deles. Aquele povo ali, eles têm tanta reverência com o nome do Eterno, que quando os escribas estavam traduzindo, copiando um pergaminho novo, que aquele pergaminho antigo ia ficando velho e tinha que copiar o novo, eles tinham que traduzir letra por letra para não errar, porque lá diz que poderia mudar o destino da humanidade se eles errassem ali. Então quando eles estavam traduzindo ali os escribas fiéis ali, o que eles fizeram? Eles, quando chegaram no nome do Eterno, eles tomavam banho para escrever o nome do Eterno. Eles iam copiando de um pergaminho para o outro. Quando chegaram no nome do Eterno, eles iam lá, tomavam banho para poder escrever o nome do Eterno, tamanha a reverência que eles têm com o nome do Eterno. E aí o que eles faziam? Eles diziam assim, ó, pena, você mais nunca vai escrever o nome de uma pessoa, porque você ousou escrever o nome do Todo-Poderoso. E qual é o nome que eles pronunciam lá hoje, Romilson? Yau. Bom, meu nome é Romilson e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para tirar uma dúvida que muitos irmãos têm me feito e também para mostrar para os irmãos uma mensagem profética que o Eterno deixou para a nação de Israel. Então, o objetivo desse vídeo é tirar essa dúvida dos irmãos e mostrar ao mesmo tempo para os irmãos uma mensagem profética que o Eterno deixou para a nação de Israel. Os irmãos me perguntaram se os 144 mil do Apocalipse 14 é o mesmo grupo que está registrado no capítulo 7. Eu quero dizer para os irmãos que não. Os 144 mil do Apocalipse 14 é um grupo de vencedores que o Eterno vai colher de todas as nações, de todas as nacionalidades. Já os 144 mil do capítulo 7 se referem às 12 tribos de Israel. Então um grupo é um grupo, o outro grupo é outro grupo, os dois não são o mesmo grupo. Os 144 mil do capítulo 14 é de todas as nações da terra, foram resgatados de todas as nações da terra. Já os 144 mil do capítulo 7 são das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Então um grupo não tem nada a ver com o outro grupo, entendeu, meus irmãos? Eu quero dizer para os irmãos também que eu concordo com alguns estudiosos aí que acreditam que uma parte do Apocalipse 7 é um acréscimo, mas eu não vou entrar nessa questão, só vou mostrar para os irmãos a mensagem profética que o Eterno deixou para a nação de Israel. Mas para isso eu quero estar lendo Zacarias, capítulo 12, versículo 10, aqui diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de El-Shalom derramarei o meu espírito de graça e de súplica, olharão para mim a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O que o autor aqui está nos mostrando, o profeta? Ele está nos mostrando que Israel transpassou, matou o Filho do Eterno, e que um dia eles vão ter que prostrar diante do Filho do Eterno e reconhecer que ele já veio nessa terra e morreu por eles e morreu por nós também. Porque Israel hoje não reconhece que Yahshua é o Filho do Eterno e que ele já veio nessa terra e morreu por eles e morreu por nós. Eles não reconhecem isso. Então naquele dia, no final dos tempos, no final da tribulação,
O Eterno vai derramar sobre eles um espírito de súplica, um espírito de graça. E eles vão olhar para Yahshua e reconhecer que Ele é o Filho do Eterno e que veio e já morreu por eles. E que hoje está sentado à destra do Pai, à destra do Todo-Poderoso. Então eu quero mostrar para os irmãos uma mensagem que o Eterno deixou para eles. Uma carta, o Eterno deixou uma carta escrita para eles. Uma carta profética para a nação de Israel. Na tribulação eles vão entender essa carta. Eles vão entender. Quando eles lerem ali o Novo Testamento, passar a crer no Novo Testamento, quando o Eterno derramar sobre eles o Espírito dele, o Espírito Santo, aí eles vão entender essa mensagem profética. Veja bem, meus irmãos, cada nome dos filhos de Israel tem um significado. Eles eram 12. Foi deles que veio as 12 tribos de Israel. Então, cada um deles recebeu um nome, e cada nome tem um significado. No Velho Testamento, esses nomes têm uma ordem, começa por Rubem, Simeão e depois vai indo. Mas no Apocalipse 7, essa ordem foi invertida. E uma das tribos ali foi tirada para colocar outra tribo no lugar. Se eu não me engano, foi tirada a tribo de Dan e foi colocada a tribo de Levi no lugar. Porque Dan, ele representa a serpente no caminho que morde o calcanhar dos cavaleiros e derruba o seu cavaleiro. Morde o calcanhar do cavalo e derruba o seu cavaleiro. Então Dan ali representa a serpente, foi tirada. E a ordem do livro de Apocalipse, a ordem das 12 tribos no livro de Apocalipse, ela foi mudada, ela não está na mesma ordem do capítulo de Gênesis, não está na mesma ordem. Lá em Gênesis começa com Rubem, Simeão e vai indo. Em Apocalipse não, em Apocalipse começa com Judá, com Ialda, que é a tribo da onde veio Yahshua. Então eu quero mostrar para os irmãos o significado de cada nome, porque o significado de cada nome, quando você coloca ele na ordem, se torna uma carta escrita para Israel, se torna uma mensagem profética, deixada pelo Eterno à nação de Israel. Então eu vou estar lendo cada nome, o significado de cada nome, e depois eu vou ler a mensagem para os irmãos, ok, meus irmãos? Então em Apocalipse 7 está assim, ó: Judá, Rubens, Gad, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Essa é a ordem que está no livro de Apocalipse capítulo 7. Mas o Eterno que inverteu a ordem não foi por acaso. O Eterno inverteu essa ordem, colocou a nação de Judá como sendo a primeira, depois vem Rubens, depois vem Gad, depois vem Asser, Naftali. Isso aqui tudo o Eterno colocou nessa ordem para deixar essa mensagem profética para a nação de Israel. Então veja bem, vou estar lendo para os irmãos. O nome Judá significa louvor ou louvem. O nome Rubens significa aí está o filho. O nome Rubens significa aí está o filho. Gad significa multidões acometerão a ele, ou seja, multidões irão a ele. Asser significa feliz. Naftali significa lutando. Manassés significa perdão. Simeão significa ouvido. Levi significa unidos. Isacar significa pela recompensa, Zebulon significa uma casa elevada. José significa que ele multiplicará. E Benjamim significa filho da mão direita. E aí, Romeus, quando nós colocamos isso na ordem, qual a mensagem que nós temos? Nós temos essa mensagem aqui, meus irmãos. Vou trazer mais para perto aqui para vocês verem. Uma mensagem profética que o Eterno deixou para a nação de Israel. A mensagem é essa aqui, ó: louvem, louvem, aí está o filho, multidões irão a ele, felizes, lutando pelo perdão de ser ouvidos, unidos pela recompensa de uma casa elevada que ele multiplicará junto ao filho da mão direita. Isso é tremendo demais. Olha o que o Eterno deixou para a nação de Israel. O Eterno deixou uma mensagem profética para a nação de Israel. Olha aí a mensagem: louvem, aí está o filho. O Eterno está falando, aí está o meu filho, Yahshua, esse é o meu filho, vocês têm que olhar para ele e louvem ele. O Eterno está dizendo, louvem, aí está o filho, multidões irão a ele, felizes, lutando
eles vão ter que clamar e pedir perdão a Yahusha para serem ouvidos por ele, porque eles negaram ele quando ele veio pela primeira vez. Então eles vão ter que lutar pelo perdão de ser ouvidos, unidos pela recompensa de uma casa elevada, que ele multiplicará junto ao filho da mão direita. Quem está à direita do Eterno? Yahusha, o Mashiach, está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Então Yahusha já veio, já morreu, mas a nação de Israel, a nação do Eterno, não reconheceu isso. Mas no final da tribulação, quando o Eterno derramar sobre eles o Espírito de graça e eles passarem a ler o Novo Testamento, eles vão entender essa mensagem que está dita em Apocalipse capítulo 7, essa mensagem que foi deixada para eles, uma mensagem profética, o Eterno deixou para eles. O Eterno colocou na ordem, mostrando que eles vão ter que reconhecer o seu filho como filho primogênito e unigênito, e que ele é o salvador daquela nação, e não só daquela nação, salvador de todos nós que fazemos parte da sua igreja. É assim que a gente vive na igreja do Mashiach. Os Yehudis abençoados, que Yahusha abençoa os irmãos que não puderam estar aqui conosco também. Que assim seja. A igreja saúde em nome de Yah! Shalaim.